Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez aqui com a nossa Parashá Bechalá. Ao enviar. A Parashá está em Êxodo, capítulo 13, verso 17, até o capítulo 17 ao verso 16. Também temos a Haftará de Juízes 4, verso 4, Apocalipse 19, verso 1, até Apocalipse 20, capítulo 20, ao verso 6. Êxodo 13, verso 17 ao 18. E tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Porém, Deus fez com que o povo rodeasse pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, e arregimentaram subir os filhos de Israel do Egito. Porque Deus fez que eles passassem pelo caminho mais longe, não passassem pelo caminho onde estavam os filisteus. Como o Eterno tinha falado a Abraão, que eles iam passar 400 anos de escravitude no Egito, e toda as suas descendências, um das tribos de Efraim, ao saber que já tinha completado os anos, fugiu do Egito, com todos os seus povos, das tribos deles. Mas no caminho, o mataram e ficaram seus corpos no deserto. Por isso que o povo de Israel não passou por ali, para que não visse o corpo dos seus irmãos e queria voltar à terra de Egito. E eles não chegassem até a terra prometida. Elohim fez com que o povo rodeasse pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e tomou os ossos de José e partiram a Sucote, e acamparam ali em Etã, a entrada do deserto, que ia diante deles, uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. A coluna de fogo de dia era porque fazia muito calor pelo deserto. Olha como Deus cuida do povo. E a coluna de fogo porque também, era muito quente e era muito frio o deserto de noite. A coluna nunca se apartou deles, teve presente todo momento. Quando Deus mandou Moisés sair com o povo israelita, não os mandou passar pela terra dos filisteus, por causa que eles iam ver o corpo dos seus irmãos ali, que tinha morto. Porque Deus tinha falado a Abraão que eles iam passar ali 400 anos, e quando eles viu que já tinha cumprido, eles quis antecipar, não esperou o momento de Deus. Não esperou Deus mandar eles sair. Foram mortos. Então, para que eles não vissem os corpos de toda aquela tribo deles ali, então Deus fez eles voltar por uma terra mais larga e também para disciplinar o povo. Deus viu que eles ainda não estavam preparados e disciplinados. Eles não conheciam ainda as suas leis e os seus estatutos. Deus levou pelo caminho oposto para treiná-los na disciplina e para que conhecesse melhor o seu Deus espiritualmente antes que eles tomassem a posse da terra prometida. Fazendo um paralelo com a nossa vida espiritual, Deus também nos resguarda após a nossa conversão, para que não retrocedamos e voltamos para o sistema do mundo do pecado. Os hebreus não subiram da terra do Egito ao acaso, segundo as suas inclinações, mas foram guiados por Deus, por um caminho seguro. O texto em hebraico, a palavra guiou, nachá. Eles não saíram de qualquer maneira, subiram chamushim, armados para a luta, para a guerra. Deus caminhava
Halachá. Ia diante deles a sua presença, a face do Eterno, do Senhor, estava lá, para guiá-los no meio de uma amut, uma coluna de nuvem, que os guiava ao longo do caminho. Como Deus cuida do seu povo. Que extraordinário, maravilhoso. Deus sempre sabe quando e como e onde nos conduzir, mais do que a nós mesmos, porque Ele conhece as nossas fraquezas e limitação. Eles andaram 40 anos no deserto, em hebraico, Abaim, 40, cuja raiz é Ravá, que significa quadrado, no sentido espiritual de ser ou estar calibrado, ajustado, provado, testado. A Bíblia nos mostra o número 40, indica uma espera ao longo do tempo, visando o treinamento, provação, aperfeiçoamento. Muitas vezes o número 40 aparece na Bíblia, por exemplo, Moisés andou 40 anos no deserto. O dilúvio durou 40 dias. Os profetas jejuaram 40 dias. Paulo jejuou 40 dias. Yeshua jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar o seu ministério. Verso 21. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, Amud Aná, para guiar pelo caminho, Deretz. Caminho é Deretz. Durante a noite, numa coluna de fogo, Amu Esh, para os iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. O Senhor manifestava-se no meio de uma coluna, a fim de que não se desviasse do caminho, como também para fulminar os animais e inimigos. Vemos nisso a exatidão dos planos de Deus, ao tornar possível conhecer o tempo para mover o tempo para acampar indicando pela sua presença, por intermédio desses pilares, numa guia exato. Deus poderia usar um método para ensinar o seu povo a andar com ele. Ainda assim o povo morria por incredulidade. Embora tivesse um pilar de fogo, não cria no poder de Deus. Podemos ter certeza pela experiência vivida pelos filhos de Israel no deserto. Deus hoje encontrará um meio de mover e nos parar exatamente no momento, no lugar certo que Ele deseja. Que o Eterno possa nos parar quando e onde tiver que nos parar e nos mover onde Ele quiser. Ajuda-nos, ó Pai, certamente o nosso caminho. A única pessoa que viu tantos milagres no Egito, todas aquelas pragas que não atingiu nenhuma das casas do povo de Israel. O Eterno preservou todo o povo de Israel com todas as pragas que deu no Egito. Nas casas do povo de Israel nunca houve uma praga. Deus preservou a vida deles. E mesmo assim a incredulidade era muita. Êxodo 14, verso 4. Endureci o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todos os seus exércitos, e saberão que os egípcios, que eu sou o Senhor. O Senhor endureceu o coração de Faraó para perseguir os filhos de Israel, para manifestar o seu poder, para que os egípcios soubessem que ele é o Senhor. Muitas vezes saímos do Egito, do mundo, porém Faraó, Satanás, nos persegue. Deus faz com que experimentamos o seu poder, para que toda a glória seja dada somente ao Eterno. A saída do Egito não era só para o Egito. O Eterno chamou a Faraó várias vezes. Era para o Faraó. Então, o Eterno também tem um chamado para nós. Ele vai chamando. Vamos endurecer no coração. Não queremos. Vai indo. O Eterno. Aí o coração nosso vira pedra.
Porque aí o Eterno já nos deixa fazer o que a gente quer. Porque está rejeitando. Então, o que aconteceu? Aí, através do nosso endurecimento, Deus ganha outras pessoas. A salvação é para todos. Mas se o Eterno, ele não obriga, temos o livre-arbítrio. Verso 10 e 12. E chegando o Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos. Eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito então. E clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá para morrer nesse deserto? Pois melhor que fora servir ao egípcio do que morrermos aqui no deserto. O povo de Israel, ao ver o exército de Faraó aproximando, clamou a Deus por sua salvação. Mas, na verdade, o povo começou a murmurar. A palavra murmurar no hebraico é lum, cujo sentido é rebelar contra Deus. Então, quando murmuramos, é como se dissesse: não concordamos e podemos fazer isso, aquilo, o melhor do que Deus. Isso é a murmuração. Verso 13. Porém Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai, vede o livramento que hoje vos fará. Quando tudo parece estar bem conosco, de repente surge um problema inesperado, um mar vermelho pela frente. Pensamos em desistir, quando nunca acreditamos que o mar vermelho possa se abrir para nós. Porém, Deus mostra as maravilhas em nosso meio para conseguirmos vencer em esse mundo. A providência divina surge através de um milagre. Todos nós precisamos de um milagre em nossa vida. Cada um tem um mar vermelho. Dúvida, dívida, pecado, casamento desestruturado, fraqueza da carne. Que só Deus pode mostrar a saída, dando-nos livramento. Segundo o nosso entendimento, a salvação é um processo e a vida eterna é consequência dessa salvação. Deus não nos restaura de uma só vez. Deus nos trata por parte. Quando aceitei Yeshua como Salvador, como Senhor e Salvador, por exemplo, foi uma questão de decisão. Em seguida, foi necessário haver uma conversão de fato, uma mudança de conceito, de hábito, de atitude, que normalmente virão aos poucos, podendo durar uma vida inteira. E ao longo do processo, ao nascer de novo, em espírito e rápido e decisivo para a nossa conversão, mas a transformação da nossa alma, mente, caráter, emoção, atitude, necessita tempo, um longo processo de mudança. Deus recria o nosso espírito, extraindo de nós a raiz do pecado, ou a sua natureza. Mas agora cabe a nós desejar buscar essa mudança, deixando essa transformação acontecer aos poucos, segundo a revelação do que recebemos do próprio Deus, para que Ele atue em nós e nos leve à restauração, à sua imagem e semelhança, perdida, a sua imagem e semelhança perdida pelo pecado e a consequência do pecado, também a separação de Deus, porque através do pecado nos separaram de Deus, porque antes podíamos ter comunhão com o Eterno, né? Adão e Eva ali no jardim do Éden caminhava com o Eterno, falava com o Eterno cara a cara. Então, através do pecado, perdemos essa comunhão. Verso 14. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Porque Deus mandou o povo calar. O Senhor mandou estar recato para o povo hebreu.
mas podemos tomá-lo também para nós. Se sairmos do Egito para o deserto, o Senhor pelejará por nós. Agora possa ser uma questão de fé. Aí momento de calar. E Deus mandou o povo calar. Verso 15. Por que clamas a mim? Dizei aos filhos de Israel que marche. No texto original, marche é Isau, no sentido de avançar, pois ele pelejará ao nosso favor. Ele é o nosso maior problema. Não, este é o nosso maior problema. Não marchar quando deveríamos, o Mar Vermelho está à frente. Esse era o maior insolúvel problema aos olhos humanos. Como podemos marchar em direção ao Mar Vermelho? Irá ele abrir? Não cabe a nós discutir como, o porquê. Simplesmente marche, marche, marche. Faça a nossa parte, Deus fará a dele. Verso 20 ao 19 ao 20. Então os anjos de Deus, o Malá de Elohim, que ia diante do exército de Israel, retirou e passou atrás deles. Também a coluna de nuvem que ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridão para os egípcios, e para Israel clareava a noite, de maneira que toda a noite aqueles que não puderam aproximar-se. Ao marchar o anjo na frente, a coluna de nuvem passasse para trás, Deus criou trevas para os egípcios. Eles não podiam ver os hebreus e se perderam. Assim Deus diminuiu a velocidade do inimigo, para que não alcançasse o seu povo, especialmente a causa das crianças e os anciãos, que ia atrás. Houve trevas, nem assim eles desistiam. Então Deus empiorou as rodas dos carros. Deus empiorou as rodas dos carros, dando tempo para que o povo hebreu chegasse à terra firme. Então as águas se ajuntou e o mar e afogou a todos os exércitos do Egito, colocando trevas e emboscadas, embaraço nas rodas dos egípcios. Eles Deus conhece a nossa limitação e peleja por nós e provê tempo necessário para que nos fortalecemos até que o inimigo seja radicalmente destruído. Verso 22. Os filhos de Israel entraram pelo mar em seco, e as águas lhe foram, no qual o muro à sua direita e à sua esquerda, um muro de proteção. Shomá. O Midrash relata que Nachshon, posteriormente nomeado príncipe de Judá, foi o primeiro a obedecer a ordem de Moisés e entrar no mar. Ele caminhou no mar até as águas chegarem à altura do seu queixo. E então o mar se abriu. Que fé que esse rapaz teve, né? Esse príncipe. Ele entrou, porque o Eterno deu uma ordem, marche e entra, e ele entrou. Ele foi o primeiro a entrar. Quando ele entrou, ele entrou, foi andando nas suas pernas, até que deu no queixo, aí que as águas se abriu. Verso 28. As águas tornou a cobrir os carros e cavaleiros de todos os exércitos de Faraó. As águas em hebraico é Maim, que representa na simbologia bíblica a palavra de Deus. Então, e coloca a boca por meio da palavra, que destruímos o inimigo que se levanta contra nós. Se pensarmos bem, estamos diante de uma maravilha de Deus. Não nos esqueçamos que Deus se manifesta por meio de milagres, sinais, prodígios e maravilha. Quando os egípcios pareciam na fúria do mar, quiseram os anjos entoar os seus cânticos. Quando os egípcios estavam
mar, os anjos quiseram entoar cântico para exaltar a grandeza de Deus. Porém, Deus não deixou e disse: as obras das minhas mãos, os egípcios, se afogaram no mar, e vos eleveis para mim cântico. Isso está no Talmud, Shá 39. Essas palavras ensinam que não é permitido alegrar com a derrota dos maus, quando sofre ou perece. O Eterno não se alegra quando um pecador morre. Não se alegra. Verso 31. E viu Israel o grande poder que o Eterno exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Eterno, e confiaram no Senhor e em Moisés, o seu servo. Oremos ao Senhor para que ele se manifeste em nosso meio com milagres, sinais de prodígios e maravilha. Precisamos disso, pois aumenta o nosso temor, nossa confiança e, sobretudo, a nossa fé. E todos necessitamos de crescimento. Creio que está na hora de receber do Senhor milagres para a edificação dos membros do corpo de Cristo. O próprio Yeshua declarou: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e os fará maior do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14, 12. Êxodo 15, verso 1. O Cântico de Moisés é o mais antigo poema da literatura hebraica e contém verdadeiras emoções reveladas pela alegria da salvação, fé, confiança em Deus. Os hebreus não usavam a versificação conforme conhecemos na nossa literatura. Êxodo 15, 21. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, precipitou no mar os cavalos e seus cavalheiros. Mas a canção de alegria é intercalada de murmuração, e o povo começou a ter problema novamente. Certamente achava que depois do Mar Vermelho nunca mais teria problema, mas não foi assim. Deus, ao treinar para que aprendesse a solucionar e dominá-los, por acaso não se passa o mesmo conosco hoje? O Cântico de Moisés é um documento poético mais antigo da literatura hebraica. Moisés, inspirado pelo Ruach HaKadosh, soube expressar o sentimento da sua alma e gratidão ao seu espírito, pelo grandíssimo acontecimento. Em matéria de poesia, os hebreus não usavam a versificação. O historiador Flávio José escreveu esse propósito, que o Cântico de Moisés e a sua bênção às 12 tribos, Deuteronômio 33, foram compostos por Exômetro em hexámetros, enquanto o rei Davi faz alguma dos seus salmos em trímetros ou em parâmetros. É uma beleza insuperável. O Cântico de Moisés, a sua tradução em qualquer outro idioma, faz perder a majestade e o conteúdo da sua palavra original na língua hebraica. Verso 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e caminhava 3 dias no deserto e não achava água. Talvez em que aparece o número 3 na Bíblia, podemos relacionar ao Messias. O número 3 na cultura judaica está relacionado com mudança de estado,
Yeshua ficou 3 dias morto, mas no terceiro dia ressuscitou. Abraão andou 3 dias até chegar ao monte Moriá para imolar a Isaque, e disse: Adonai irê, ou seja, ali o Senhor proverá. Isso ali surgiria o Messias do terceiro dia para salvar a humanidade. Ali é o lugar do Ramacom para todo aquele que nele crê. Verso 3. Também tem Jonas, que ficou 3 dias dentro da baleia, simbolizando que Yeshua quedaria 3 dias morto. Verso 3. Verso 23 ao 25. Ao final chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas, porque eram amargas. E o povo murmurou. Então Moisés clamou ao Senhor e lhe mostrou uma árvore. Porém Moisés lançou nas águas, e elas se tornaram doce. E deu-lhe ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. A palavra provou em hebraico é nissa, que tem o sentido de exercitar o povo na obediência nos seus mandamentos diante da experiência que o submeteu. Quando o homem é posto à prova, ele descobre haver discrepância entre a fé e o seu comportamento. Cada prova consiste em exercício espiritual, visando, fortificando a sua alma e modelar o seu espírito. Verso 26. E disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e os guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre Egito, pois eu sou o Eterno, o que te sara. Podemos ver aqui os requisitos para a cura. Veja o que diz o texto. Se ouvires a voz, Shamoa Tissá Lekor Adonai. Se fizeres o que é reto aos seus olhos, Isha Beinavá Teacé. Se escutares os teus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, então receberei total cura, Adonai Rafá. Podemos ver esse anunciado sobre a forma de uma equação matemática. Cura, ouvir, fazer, obedecer, escutar, guardar a palavra do Eterno. Relembremos o primeiro volume, no conceito no qual a lei de Deus se expressa, mitzvot, shukim e mispatim. Todos são leis, mas em hebraico a palavra para lei no genérico é dat. Ao se traduzir a Bíblia para o português, lamentavelmente o tradutor não conseguiu a palavra específica para definir, classificar esses 3 termos em hebraico, traduzido tal como a lei, mas a diferença de lei, a diferença entre ensinamento do Senhor. Vejamos, mitzvot, os 10 mandamentos que Deus deu por excelência. Fundamental, foram escritos nas tábuas de pedra e reflete o sentido de ordem, obrigatoriedade, condição de aliança, obediência. Caso contrário, haveria punição. Muitos acham que foram dados apenas para o povo judeu. Não. Foram dados para a humanidade. Os judeus coube a responsabilidade de preservá-lo, para que toda a humanidade soubesse o propósito divino, pois Deus não deseja uma humanidade corrompida. Se alguém desobedece esse ensinamento, sofre as consequências. Por exemplo, se alguém rouba, perde o que adquiriu.
Se adultera, pode vir a perder a sua própria família. Se mata, terminará os seus dias numa prisão. Se desonra o seu pai, provavelmente viverá pouco, pois aquele que honra os seus pais terá os dias de sua vida prolongada, diz o Eterno. Êxodo 20, verso 12. Verso 27. Então chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Eli em hebraico, Eliamá, que significa torrebitos, árvores resinosas sempre verde. O fruto de Eli, árvore, tem a pulpa doce e a sua semente se extrai um precioso óleo. Deus levou o povo para Eli, para receber vida. Eli é um lugar de receber doçura dada pelo Espírito Santo. É como consequência o óleo que nos unge e nos fortalece. Eli é um lugar que mostra vida. Se você acaba de passar por Mara, amargura, saiba que Eli está próximo. Ainda que você esteja opresso, indeciso, confuso pelos ventos intemperança de árido deserto, você encontrará em Eli o óleo do Espírito Santo. Ele passou por momentos amargos. Êxodo 16, verso 4. Eis que vos farei chover do céu pão, para que eu ponha à prova e anda na minha lei ou não. Para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. O pão do céu é Yeshua. João 6,35. João 6, verso 35 diz assim: Yeshua lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Êxodo 14, verso 15. Enquanto se evaporou o orvalho que caíram na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a uma escama fina como geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram: Que é isso? Pois não sabia que era. E disse-lhe Moisés: Isso é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. O que é? Isto, traduzido por maná, que significa graça, a provisão de Deus, o maná de cada dia. Deus nos supre cada dia, quando estamos em situação nas quais nos vemos desprovidos de qualquer tipo de auxílio ou ajuda humana. Deus envia dos céus o seu sustento. Verso 19 ao 20. Disse-lhe Moisés: Ninguém deixa dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Se algum deixar do maná para a manhã seguinte, porém, deu bicho e cheirava mal. Eles temiam não tê-lo no dia seguinte. Deus falou: Então faça, cumpra a sua ordem, pois ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele criou o fruto da árvore, os alimentos, conhece melhor do que ninguém aquilo que é bom para nós. Verso 23 ao 24. Amanhã é repouso, o santo sábado, o Shabat do Senhor. O que quiseste cozer, quem quiser cozer no forno, fazei. Quem quiser cozer em água, cozei em água. Tudo o que sobrar, separai e guardai para amanhã. E não cheira mal, e não deu bicho. O Senhor estava provando, se ouvides e cumprisse e guardasse, e fizesse tudo de acordo com a sua palavra.
eles teriam a bênção total. Aqui representa pelo maná, que não apodreceu. Assim Deus os disciplinava a fim de que dependesse dele cada dia. Eles tinham a porção dobrada na sexta-feira, para que não trabalhasse no Shabat e se dedicasse exclusivamente ao Senhor, até o dia de hoje, quando celebramos a Kabbalat de Shabat, o reconhecimento do sábado à sexta-feira à noite. Temos sobre a nossa mesa as duas halot, pão trançado, representando, dentre outras coisas, a provisão dupla do maná que caía do céu. Quando na sexta-feira pela noite hacemos as duas halot, estamos relembrando o maná que caía do céu. Constatamos como o estudo da Torá por séculos tem sido negligenciado pela Igreja. E conclamamos para que ela volte, que a Igreja volte para a palavra do Eterno. Isso tem sido o papel do nosso ministério pessoal. Creio que, mesmo a Igreja vivendo sobre a graça, Deus desfrutará de um revivamento verdadeiro e se conhecer os princípios vivos da Torá, a palavra do Eterno. Deus fala que não é na mente, mas é no coração que Ele grava a sua palavra, porque há uma mudança no coração. O espírito é mudado, renascido, a alma restaurada e a carne disciplinada. Vamos estar lendo Juízes 4, verso 4. Os filhos de Israel, por 20 anos, foram oprimidos cruelmente por Rabim, o rei de Canaã, e o chefe dos seus exércitos, Sissa. Então Israel clamou ao Senhor. Débora era a juíza em Israel, chamou a Baraque e lhe perguntou: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem para levantar 10.000 homens para ir a Sissa, que os daria em suas mãos? E Baraque disse: se fores comigo, irei, porém se não fores, não irei. Baraque estava com os seus homens em oração no monte Tabor. De lá ele desceu poderosamente e venceu o grande e superior exército de Sissa, no qual fugiu. Joel matou a Sissa dentro da tenda. Assim Israel ficou livre das mãos do inimigo. Muitas vezes se passa conosco a mesma situação, quando deveríamos agir diante de tanta dificuldade, falar com determinação a palavra de Baraque: se fores comigo, irei, se não fores, não irei. A certeza da nossa vitória não deve se basear em nossas próprias forças e estratégia, mas sim na certeza que o Senhor estará conosco durante o momento de tribulação e dificuldade. Não tenemos nenhuma decisão se a mão de Deus não estiver estendida, se a mão de Deus não estiver estendida para nós. Provérbios 19, verso 21. Tem um tremendo conselho para todos. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Apocalipse 19, do 20 ao verso 6. E depois dessas coisas ouvi do céu com uma grande voz, uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao Eterno nosso Deus. Porque verdadeiros justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido toda a terra. A sua prostituição das mãos deles vingou o sangue dos meus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E
O fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram ao Eterno, assentando no trono e dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o Eterno, vós todos os servos, e vós que temeis, assim pequenos e grandes. E ouviu como uma voz de uma grande multidão, como uma voz de muitas águas, como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Eterno, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, que já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dada-se vestes de lino fino, puro e resplandecente, porque o lino fino são a justiça dos santos. E disse-me: Escreva bem, aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras do Eterno. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse: Olha, não faça tal, sou teu conservo, e os teus irmãos que têm o testemunho de Yeshua. Adora ao Eterno, porque testemunha de Yeshua é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, eis que estava sentado sobre ele. E ele chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja por justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de umas vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra do Eterno. E seguia os exércitos no céu, os cavalos brancos vestidos de lino fino, branco e puro. E a sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles a regirá com vara de ferro. E ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Eterno Todo-Poderoso. E no vestido da sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: As aves que voam pelo meio do céu, vindo a juntais a ceia do grande Eterno, para que comais da carne dos reis e a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assenta, a carne que todos os homens livres, servos pequenos e grandes. E vi a besta e os seus reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e os seus exércitos. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fazia sinais, como enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivo no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Satanás é amarrado por 1000 anos, e os fiéis reinam com Cristo.
E vi descer do céu o anjo que tinha a chave do abismo, numa grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão e a antiga serpente, e o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, ali encerrou, pôs selo sobre ele, para que não enganasse as nações, até os 1000 anos, até que os 1000 anos se acabe, e depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi o trono que se assentava sobre ele, e foi-lhe dada o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pela testemunha de Yeshua, pela palavra do Eterno, a que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esta não tem poder, a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Shabbat Shalom, que o Eterno lhes bendiga e lhe guarde, que haja resplandecer o rosto sobre cada um de vocês e lhe ponga paz.